Amados, eu quero ler um texto para a nossa meditação. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 42. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 42. E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Podeis assentar. Meus amados, nós temos um assunto muito importante para nosso aprendizado, para nós nos orientarmos. Eu não vou falar aqui como um teólogo, porque o teólogo hoje ele é um consultor da denominação que ele faz parte. Hoje, para se dar aula numa escola, seja municipal ou estadual, tem que ser licenciado, tem que ter licenciatura plena em educação religiosa, porque o professor de educação religiosa, ele ministra a aula como ciência da religião e não como teólogos falando dos dogmas das denominações. Portanto, é muito importante quando nós vamos tratar um assunto que fala de um outro credo. É importante de nós sabermos de como nós devemos esclarecer e falar como aquele credo cultua a Deus, ou os discípulos. No caso aqui é Maria. E ainda hoje ela é muito conhecida. Nós temos uma referência em João capítulo 2, ali em Caná da Galileia, que ela estava presente. Ela estava lá, naquela festa, naquele casamento. E a única observação que nós temos ali é da ordem de Maria, da ordem que ela deu aos serventes. No capítulo 2, o versículo 6 ou versículo 4, versículo 4 do livro de João, no capítulo 2, mas Jesus disse: mulher, que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Versículo 5, então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Ele se referindo a Jesus. Esse tudo até hoje está valendo. Este tudo, esta ordem, até hoje está valendo. Nós temos que dar ouvido a este conselho de Maria. Nós temos que realmente guardar este conselho para o nosso sucesso. E os serventes fizeram exatamente o que Maria disse.
quando Jesus se aproximou, ele pediu para que enchesse as talhas de água, mas eles não estavam precisando de água. Mas Maria tinha dito para eles: façam tudo, não questione, não pergunte, só ouçam e façam. É importante quando nós temos este dom de obediência, de respeito, como Paulo, escrevendo em uma das suas cartas, falando sobre as dívidas que temos que pagar, e entre elas é o respeito, é a honra. E aqui nós vemos esses discípulos, ou esses serventes, retifico, falando ali, acredito, uns com os outros. Não está escrito, mas eu acredito que eles disseram: mas Maria disse que é para falar, para fazer, então vamos fazer, vamos encher. E a hora estava passando, e eles estavam preocupados com o vinho que estava para terminar. Acredito que só tinha o que eles tinham servido. Mas, amados, quando nós obedecemos, somos obedientes, há uma certa frase de que a obediência gera bênção. Você quer ser abençoado? Obedeça. Quer ser abençoado? Quer ter sucesso? Seja obediente. Assim como o filho é obediente a você, pai, a você, mãe. E quando o filho é obediente, ele é abençoado, ele é agraciado, porque a obediência gera bênção. Agora, quando o filho responde para o pai, responde para a mãe, responde para o professor, responde para os vizinhos, aquele filho, ele se torna um menino com má reputação, com má criação. Por isso eu observo os serventes obedecendo e vendo o milagre acontecer. Mas a questão aqui do versículo lido é sobre venerar, sobre adorar. Alguns credos, eles veneram Maria, eles adoram. Mas por que eles fazem assim? E por que nós entendemos não diferente deles? Nós não entendemos diferente deles. Nós entendemos o que está escrito na palavra de Deus. Nós entendemos como a palavra de Deus nos dá respaldo para nós respeitar Maria, a mãe de Jesus. Quem pode ler, por gentileza, é Lucas, ou Mateus, capítulo 4, versículo 10. Mateus, capítulo 4, versículo 10. Quem pode ler, por favor? Então, por muitas razões, cremos ser idolatria venerar Maria. Primeiro, Maria era um ser humano. E o que a Bíblia diz? Só ao Senhor teu Deus
adorará. Agora, a Bíblia, a palavra de Deus, a literatura da religião, do cristianismo, esta literatura sagrada, ela está espalhada em todos os credos no cristianismo, porque a religião em si não é a Assembleia, não é o catolicismo, não é a quadrangular. Isto são denominações. São denominações. Por quê? Porque surgiram ramificados da religião que se chama cristianismo. A nossa religião é o cristianismo. Agora há muitas ramificações, e cada ramificação, cada parte do cristianismo que está dentro do cristianismo faz a sua interpretação. E nós entendemos de que Maria era um ser humano, e por isto nós adoramos a Deus, porque é só Ele que devemos adorar. Mas eu louvo a Deus porque eu tenho encontrado alguns credos que fazem parte desta liturgia de veneração. Eu tenho encontrado já alguns que têm dito: pastor, eu adoro a Deus, eu respeito a Virgem Maria, eu respeito esta senhora, mas eu adoro só a Deus. E eu louvo a Deus porque estas pessoas têm lido a palavra. Agora, recentemente estive visitando a casa de um obreiro, e lá no seu comércio eu encontrei um cidadão muito simpático, e estávamos comentando, e ele comentando sobre o pentecostalismo, porque muito barulho nas igrejas pentecostais, quase não se entende nada. E tivemos a oportunidade de nós falarmos alguma coisa àquele cidadão, e depois fomos, e eu convidei ele para hoje estar aqui. Ele não está, mas ele disse: sim, muito importante isso. E ele falando para mim, dizendo: pastor, eu particularmente entendo isso, que só ao Senhor Deus deve adorar. E ele até disse: eu posso levar a minha Bíblia? Eu tenho uma Bíblia grande católica, dizendo ele para mim. Eu digo: leve, se realmente eu já li isto na Bíblia, que só o teu Deus adorará. E eu fico feliz, porque quando a pessoa lê a Bíblia, quando a pessoa começa a descobrir os chamados entrelinhas da Bíblia. Quero dizer às irmãs que amanhã nós vamos ter um assunto muito fascinante para as irmãs, não percam. Um assunto muito importante amanhã na reunião das irmãs. Vocês vão ver as coisas fluírem da palavra, coisas talvez que vocês nunca ouviram, mas está lá na palavra. Vocês já leram, mas ainda não perceberam. Então há coisas que quando observamos, nós temos resposta, mas às vezes a pessoa não lê a Bíblia, só ouve dizer, ou porque leu alguma informação de alguém, e não há segurança para uma resposta diante da palavra do Senhor. A Bíblia, ela possui, que já falei várias vezes, 6.468 textos e contextos, e 3.294 textos isolados. Meus amados, é preciso de muita atenção, é preciso de muita oração
para que o Espírito de Deus lhe revele a ciência da palavra. Porque quando eu não oro, não peço a ciência da palavra, a interpretação vai ser só minha. Vai ser só minha, é o que eu acho, é o que eu penso. Mas quando nós oramos a Deus e pedimos a interpretação da palavra, por isso que quando eu falo a palavra, eu falo com segurança, porque tudo que eu falo é provado na Bíblia. Os irmãos que não perdem culto de doutrina têm aprendido a palavra de Deus, têm visto o que a palavra do Senhor nos mostra. Em segundo lugar, outro motivo porque nós não cremos na veneração e na adoração de Maria. Veja o que está escrito eu vou ler aqui o versículo 47, Lucas capítulo 1 e o versículo 47 diz: o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Veja bem, o espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Ou seja, Maria também precisava de salvação. Por que ela precisava de salvação também? Por quê? Porque todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Quem pode ler Romanos capítulo 5, versículo 12? Quem pode ler Romanos capítulo 5, versículo 12? A morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Veja o Salmo de número 51, verso 5. Veja bem que o salmista ele diz: em iniquidade eu fui formado. Você que está aqui esta noite foi formado. Os discípulos foram formados. Todos foram formados em iniquidade. Todos foram concebidos em pecados. O único que não foi concebido, que não nasceu como pecador, foi Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele veio apenas mostrar que a natureza humana e a natureza divina, se as duas andarem juntas, nós vencemos este mundo que jaz no maligno. Nós vencemos este mundo que está corrompido, cheio de pecado e cheio de violência. Ainda Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Veja bem que não há absolutamente vestígio algum em toda a Bíblia de que Maria tivesse tido uma exceção à regra que todos pecaram. Não há na Bíblia esta regra, esta exceção. Maria ficou isento desta regra. É por isso, amado, que nós continuamos pregando o Evangelho de Jesus. É por isso que nós continuamos pregando esta palavra. Às vezes a verdade dói. Eu lembro-me de uma frase, de um testemunho de um dos maiores pregadores, que se chamou Billy Graham. Uma vez ele terminou do seu sermão e chegou uma senhora, uma irmã, e disse: pastor, você falou hoje muito forte. Você falou hoje muito forte. E Billy Graham olhou para aquela irmã. Era um dia de ceia. Ele pegou a garrafa de suco de uva e disse: irmã, o que é que está escrito neste rótulo?
ela disse: suco de uva. Eu disse: muito bem, se eu tirar esse suco de uva e colocar um veneno dentro dela, e eu não avisar para o povo que tem veneno dentro da garrafa, o que vai acontecer? Quando lerem o rótulo, não vão pensar que é suco de uva. E o que vai acontecer? Ela disse: vão morrer. Disse: pois é, nós temos que falar a verdade, por mais que seja forte, mas a intenção é que ninguém pereça, mas que tenham vida, e vida com abundância. É esta a intenção, amados. Às vezes ninguém quer ouvir a verdade, às vezes preferem mentir, às vezes preferem cobrir, mas nós sabemos quem é o pai da mentira. E eu não esqueço de uma palavra profética em um final de um congresso em Itaituba, quando eu estava saindo do estádio com a minha esposa, e aquela irmã me parou. Eu já contei isto, e ela disse: pastor, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Eu disse: pode falar. Se olha, Deus me mostrou ser distante, eu estava fazendo esforço para lhe encontrar, e Deus disse que você sempre tem que falar a verdade, porque se você não falar a verdade, Deus vai fazer você ficar mudo. Eu nunca esqueço disso, e eu não quero ficar mudo, meus irmãos. Eu não quero ficar mudo. Eu vou continuar falando a verdade, porque quando nós falamos a verdade, Jesus Cristo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Quem pode ler 2 Coríntios capítulo 2, versículo 21? 2 Coríntios capítulo 5, retifico, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele, no caso Cristo, entretanto é apontado repetidamente que ele era humano, porém sem pecado. Cristo sim, em toda a Escritura, do Gênesis a Apocalipse. Para concluir, 1 João capítulo 3, versículo 3. 1 João capítulo 3, versículo 3. Olha só: qualquer que tenha esta esperança, qualquer, não está aqui se importando quem é, qualquer que tenha esta esperança. Oh amado, que palavra profética é essa? Às vezes a gente olha para o irmão e diz: esse irmão está no inferno, esse irmão, nem o diabo quer ele lá. Mas a vida dele, a vida dela, está com a esperança de vida eterna, está com a esperança do arrebatamento da igreja, está esperando Jesus. E às vezes aquele que está julgando fica. Portanto, amados, façamos como Paulo: tem cuidado de ti mesmo, tem cuidado de ti mesmo. Andemos com cuidado de nós mesmos, para que venhamos alcançar a salvação. Porque, amado, Jesus está para voltar. Jesus está para voltar. Tem alguém que está esperando Jesus hoje? Tem alguém aqui que está esperando Jesus hoje? Fica de pé, por favor.